Oh, quando você chegar ao lar, when I get my little cabin down there, quando eu chegar em minha pequena cabana ali, Brother Neville sings about. como canta sobre isto o irmão Neville, When you all hear something down there one morning singing, quando todos vocês ouvirem alguma coisa ali embaixo cantando numa manhã, Amazing Grace, how sweet the sound maravilhosa graça, quão doce o som, that saved a wretch like me, que salvou o miserável como eu, you say, vocês digam, praise God, old Brother Branham made it. There he is. louvado seja Deus, o velho irmão Brana compôs isto, lá está ele. Vejam, Yes. Oh, it's grace that taught my heart to fear. sim, oh, foi a graça que ensinou o meu coração a temer. It was grace my fears relieved. Foi a graça que aliviou meus temores. How precious did that grace appear Quão preciosa foi a graça, the hour I first believed. desde a hora que eu primeiro criei. Wait till we get down to it just in a moment. Aguarde até chegarmos a isto no momento. Oh, my. Oh, que coisa! Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os 7 primeiros versículos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Efésios 5, verso 31 ao 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amado Criador, pedimos ao Senhor nos orientar mais um pouco, porque não queremos cometer nenhuma injustiça contra as irmãs e nenhuma injustiça contra os irmãos. Queremos apenas
falar o que a palavra fala, apenas o que o profeta fala, pois estamos aqui para repetir a mesma mensagem, para ajudar a igreja. Abençoa meus irmãos presentes, aqueles que estão distantes, que eles possam também serem agraciados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre irreverência. A Bíblia toma a mulher, se vocês notarem, temos aqui 6 versículos orientando as mulheres e 1 versículo para os homens. Então, é a Bíblia que faz isso. Não somos nós. Vocês devem acompanhar os tipos para não pensar que estão apanhando, principalmente as irmãs. Acompanhem os tipos. A irreverência no lar, porque a mulher reverencia o marido. E se ela não faz isso, ela vai trazer problema para ela diante de Deus. Não vou nem tratar diante do marido. Diante do marido, o marido diz assim: Deus, ela não quis fazer aquilo naquele dia. Ela não quis bater a porta. Ela é uma boa esposa. Eu saio, ela prepara minhas roupas. Eu chego, nem fico com ela. Pego meu rifle e vou para o mato. E ela não diz nada. Ela não quis fazer aquilo, Senhor. Mas Deus não deixou por menos. Ela não quis, o marido sempre é a defesa da mulher. E aí está essa defesa. A defesa orou. Mas de toda maneira, a irmã Meda, a melhor esposa do mundo, diz o profeta, ainda obteve um quisto por esta irreverência. O marido, não é ele quem vai condenar. Então eu quero tratar da irreverência ligada a Deus. Porque a irreverência ligada a Deus está a mulher, está o marido, estão os filhos, estão os obreiros, estão os diáconos, e assim por diante. Mulher de pastor, mulher de diácono, mulher de obreiro. Irreverência toma todo mundo. Então não vamos tratar de irreverência só com mulher. A mulher foi irreverente ao marido. Ela é um tipo. Mas e as outras coisas que vêm acontecendo, que precisava de um tipo desse, para poder mostrar os demais irreverentes. Tem que ter uma mulher irreverente, tem que ter uma Eva caída, para depois ter as demais mulheres. Tem que ter um Adão, que caiu pela mulher. Sempre é bom aprender isso. A mulher não caiu pelo homem. A mulher caiu pelo animal, pela serpente. O homem caiu certo. O homem caiu pela mulher. Ela era costela dele. Mesmo que ela estava pervertida, mas não tinha outra mulher com quem ele ia casar. Você já pensou nisso?
Hoje uma mulher pervertida, você pega e troca ela por outra. Mas Adão não podia fazer, não tinha outra. O negócio é redimir mesmo. É tomar a culpa dessa mulher sobre mim. É isso que Adão pensou. Ele tomou a culpa porque o homem que vive com a sua mulher, sabendo que ela deitou com outro homem, ele toma toda a culpa daquela mulher, do adultério dela, sobre ele. E irmão Branham mostra isso já no início, na era de Éfeso, creio que é 127, 128, ele fala sobre isso. O erro de Adão foi aceitar aquela mulher pervertida. Eu sei que tem umas mulheres que estão perguntando, acho que a gente sabe, né? Mas e o meu marido? A Bíblia não diz nada. A Bíblia diz que você tem que suportá-lo. A Bíblia não diz que você tem que deixá-lo e casar com outro. Com outro. Então a gente tem que falar a Bíblia onde a Bíblia fala. Onde a Bíblia não fala, o melhor que a gente faz é calar. Se a gente for falar onde a Bíblia não fala, a gente aumenta. Então a Bíblia não fala. Então eu não posso falar também. Certo? Agora, nenhum dos dois tem direito da coisa errada. Estamos dizendo do direito que tinha Adão, porque ele teve a sua mulher tocada pela serpente. Hoje, as mulheres são tocadas por outros homens. Ainda que um dia eu quero falar de homens e mulheres tocados por animais e tudo. E tocado por homem e homem deitando com homem. Se você ler a Bíblia tem todas essas leis. O povo fica criando leis, mas a Bíblia já tem suas leis. E todo país que cria uma lei que ofende a lei de Deus vai pagar caro no final. Porque paga com a sua própria moeda, sua imoralidade. Porque foi irreverente à palavra. E sendo irreverente à palavra, ele vai ter que pagar o que ele fez, o que ele está fazendo. Eu perdi um papelzinho que eu tinha aqui, mas perdi, não adianta que eu não vou nem achar no meio de tanta coisa. Eu tenho essas mensagens, tudo tem o tempo. Eu ia entregá-las nos dias que o irmão Rogério estava aqui. Mas como eu percebi que a mensagem estava completa que ele pregou, então não me atrevi a pregá-la outra vez. Certo? Porque eu percebi que já estava completa. Mesmo que o irmão Branham diz assim, hoje, após o irmão Neville pregar, eu quero trazer uma mensagem. Ah, mas não pode ter dois pregadores. Pode ter. Não pode ter um dirigente cântico com palavrinhas de pregações durante o culto. Isso é o que o irmão Branham disse que não pode ter. Mas se pode dividir no culto e o povo, nós temos espaço para isso, para duas pregações, já foi feito esse tempo atrás, então tudo bem. Mas quando eu percebo que não tem necessidade, eu paro também. Eu tenho que ter sabedoria para isso. Do outro lado, eu creio que o próprio obreiro um dia terá sabedoria para isso também. Cada um de nós vamos alcançando sabedoria para o que nós estamos fazendo. E entender que depois daquela mensagem, eu não preciso falar mais nada. Contudo, tem para falar? Tem. Quem que não tem? O político tem. Sai um, entra outro. E tem o que falar. Agora, o crente tem muito mais o que falar também. Então vamos nesse pensamento, que senão nós saímos fora do tema. Irreverência. Tomar a própria mensagem do profeta. E se nós tomarmos a Bíblia aqui, irmãos, é o suficiente. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem,
Agora isso aqui está falando com uma mulher, também com a mulher que tem marido incrédulo. Mas espera um pouquinho, tem hora, vamos dar umas palmadinhas, tem hora que a mulher casou com um crente, mas aquele crente é incrédulo. A mulher casou com um marido crente, esse é crente, mas vai ver, ele é incrédulo. Casou com ele crente porque ele está na igreja. Então que o rapaz casa com a moça crente porque está na igreja, não que é crente mesmo. E aí, com o espaço de tempo que nós vivemos, nós podemos passar as nossas coisas boas uns para os outros e pedir a Deus para, de maneira alguma, absorvermos as coisas más uns dos outros. Porque tem hora que a gente só pega a coisa mal. O irmão Brana fala também, se aquele homem casa, ou se aquela mulher casa com um homem mau, ela pode no final também ser má. Que a pessoa sempre quer revidar. O homem casa com uma mulher mau, aí quer revidar. Não, a maneira correta pela Bíblia é, tanto o homem como a mulher, eu sei que você pode me pegar pela Bíblia. Pastor, mas aí está dizendo só a mulher. Eu sei porque você gosta de bater na sua mulher. Então, só que você tem que apanhar também. Você tem que aprender que você tem que apanhar, porque um versículo para nós e 6 para elas, como está aqui em São Pedro, um para nós, 6 para elas, um nosso já dá para bater bastante. Jesus pega um só, ele vai falando de casamento, divórcio, vai falando da mulher. Chegou o ponto que os discípulos disseram assim, então não convém casar. Os discípulos perceberam, falaram, mestre, se a coisa é desse jeito, não é como Moisés falou, então não convém casar. Eles veem que a coisa é apertada, é difícil, mas nem todos foram feitos para isso. Tem que se entender também. Então, a hora em que vivemos, o direito que já foi dado às mulheres. Quando você diz mulher, lembra? Direito foi dado às igrejas, direito foi dado aos obreiros, direito foi dado aos diáconos. Mas não, direitos. Quando o direito entra numa nação, dá direito para tudo, vocês não estão vendo? Direito para tudo. Tem advogado para defender o malandro, tem advogado para defender o assassino, tem advogado para defender todas as pessoas, tem advogado para defender um casal, tem advogado para defender um homem vivendo com outro, temos leis para defender o homem viver com a sua mulher, e logo temos leis para poder defender o homem viver com o homem. Liberdade. Isso é liberdade. Você não pode mudar. É a liberdade do mundo. É a liberdade fora da Bíblia. A Bíblia não dá estas liberdades. Mas pela irreverência, falta de atenção, falta de conhecimento, é que leva a pessoa a estar nessas condições. Então, a gente aprende assim com a Bíblia e com a mensagem e vai muito bem. Eu creio que isso daqui é uma beleza. Mas que também alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A mulher ganha o marido sem pregação. Tem mulher que fala, não, eu vou pegar meu marido em casa e eu vou pregar até para ele. Então, você tem que calar até para ele. Aí você prega para ele. Aqui diz 100 palavras. E ela vai contar, talvez, 100 palavras. Ela não vai ficar sossegada para não falar nenhuma palavra. Mas se a Bíblia diz 100 palavras, então, 1, 2, 3. Ela vai contar, mas vai pregar. Ela diz, eu não aguentei. Mas não é bíblico. Não é bíblico, então tem que se aprender. 100 palavras. O marido ganha também a sua mulher 100 palavras.
não é por força nem por violência, é o que o profeta Miqueias disse, 2:10, profeta Miqueias, não é por violência nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então se você for, meu direito, então é meu direito, ela tem que calar, ela não vai calar, essa era, ela não cala. A mulher nessa era, ela não cala. Bom, talvez quando eu começo a falar assim, você diz, o pastor deve estar tendo problema em casa. Não, eu estou falando problema em toda a casa. Não é que eu estou tendo problema na minha casa, é que o problema na igreja, na casa de Deus. É um problema na nação. Todo mundo está vivendo desse jeito. Ela não vai calar. Então o que você tem que fazer? Ganhá-la sem palavras. Ele também não vai calar, porque ele disse que tem direito. Então como a senhora vai ganhar seu marido incrédulo? Sem palavras. E volto a dizer, não pensa que incrédulo é um marido que bebe, fuma, joga lá fora, não. Muitas vezes o incrédulo está dentro de casa, é aquele que não crê na palavra do jeito que ela é, não crê na ordem do jeito que ela é, não crê na reverência do jeito que ela é. Então, quando não crê, aí vai chegar ao ponto da irreverência, porque não creu da forma que a palavra já estabeleceu. Considerando a vossa vida casta em temor, uma vida limpa, uma vida incontaminada, uma vida pura, casta é pura, a mulher. O enfeite delas não seja o exterior. E muitas vezes pelo exterior se prepara, fica bonitinha, isso não ganha marido. Não ganha marido. Ah, mas também, feia também não ganha marido. Mas quem é feia não fica bonito, não tem jeito. Tem que se entender isso. Não se ganha por isso. O enfeite delas não seja o exterior. Que você vai no exterior da mulher, vai no exterior da igreja, vai no exterior do diácono, vai no exterior do pastor, vai no exterior. Bom, vamos falar do meu exterior. Você vai no meu exterior. Aí nós temos irmãos que dizem, para que o pastor está com um carro desse? Na verdade, esse irmão queria que eu tivesse com a furreca mesmo, e parando nas estradas, chamando guincho. Eles deveriam estar, não pastor, seria melhor, a gente estaria em casa, abençoa o pastor, que não pôde chegar. Quem sabe aqueles dias, não sei se está me ouvindo, quando eu, o Jontas e o irmão Agostinho Adriano pousamos num posto de gasolina porque o carro quebrou. Tem irmão que gosta desse tipo de carro, é o exterior, não pode estar bonito, então tem que estar feio. Tem gente que tem espírito errado. Isso é demônio na igreja, demônio nos crentes, que ao invés de satisfazer, eu prefiro que um irmão fique bom de vida. Vocês querem que eu fale verdade? Eu prefiro que ele fique bem de vida. Ele não precisa pedir emprestado. É ou não é? É melhor ficar bem de vida. Eu prefiro que ele cresça. Eu prefiro que ele tenha... Se todo mundo tivesse um carro novo, os mecânicos iam sofrer conosco. Não ia ganhar dinheiro nosso. Mas vem sempre uma crítica. Eu não estou nem me defendendo, porque eu não estou... Eu ando 4.000 quilômetros numa viagem minha. Não é qualquer carro que faz isso, não. Preciso de uma coisa boa. E quando é boa, é bonito também. Certo? E vocês deveriam ser alegres, satisfeitos, dizendo, o pastor está usando bens daí, graças a Deus, para fazer o que faz. A gente tem um espírito bom, mas tem aquele outro espírito errado. E assim, você viu o carro dele? Enjoado, né? Eu não sei que palavra que usou aí. Não sei se o Jontas lembra. Que palavra que usou, né, para falar com respeito ao carro. Mas é uma coisa assim, o enfeite delas não seja o exterior, o enfeite deles não seja o exterior. Isso não ganha Deus.
carro novo não ganha Deus. O exterior, bem vestido, tudo novinho, não ganha Deus. Você só pode ganhar Deus quando o enfeite é o interior. É lá dentro, a coisa mudou de dentro para fora. Isso é bom, isso é maravilhoso. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Frisar quer dizer encrespar. Mas a mulher é muito difícil, quer encrespar, ela quer alisar mesmo. É vaidoso. Um velho vaidoso. Mas você vai preocupar com esses irmãos, aí te dá depressão. Não vai dar depressão em mim, não. Eu vou ficar sossegado. Quando a gente não tem, esse é um espírito de inveja que não quer que os outros tenham. Isso é um espírito errado. Mas deixa isso para lá. Isso não vai a lugar nenhum, né? Aí o frisado dos cabelos. Aqui, não está no exterior. Olha para você ver. O enfeite no exterior. Frisado de cabelo, encaracolando o cabelo. No uso de joias de ouro. Muitas vezes está cheio de bijuteria. Mas Pedro falou que o enfeite delas não seja o exterior. No frisado do cabelo. No uso de joias de ouro, na compostura de vestidos finos, caríssimos. O vestido que uma apresentadora de televisão põe, dá para você comprar vestido o ano inteiro. Um que ela põe um dia, e ela tem que aparecer todo dia com um, mas também o salário dela dá. Aí as mulheres são inspiradas pela televisão. A televisão as inspira. A televisão traz modelo, traz tudo. E aí o salário não dá. E o salário que tem para comer, beber, vestir normal, simples, pagar água, luz e médico. Aí Pedro está dizendo, mas o homem encoberto no coração. Dentro dela, o homem está encoberto no coração. Não é o frisado do cabelo, não é o uso de joias, não é a compostura do vestido, mas o homem, o marido, encoberto no coração. Ela tem, onde ela vai? Ela vai no supermercado, o marido está lá dentro. Isso é bom, está dentro dela. É isso que você faz com Jesus. Aonde você vai, Ele está dentro de você. Você é a igreja, você é a mulher. Você é a submissa. E é por isso que eu estou te perguntando, tem reverência você para com Deus? Que a mulher pode não ter reverência para você. E quando a mulher não te reverencia, você fica chateado. Mas você já reverenciou Deus? Deus também não está chateado comigo? Aí fica, Deus não fica assim. Então vai crendo você. Deus diz, eu mato, eu firo, eu faço viver. Ele faz o que Ele quer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se fosse cair nas mãos de um Deus morto, seria fácil. Cai e não vira nada, não faz nada, não mexe. Mas horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a mulher reverenciando o marido aponta para a igreja reverenciando a Cristo. Que tipo de reverência nós, pastores, obreiros, diáconos, membros em particular, um para com o outro, que tipo de reverência nós temos para com Deus? Nós temos, agora o que Deus é? Deus é a palavra da hora. Que tipo de reverência você tem para a palavra da hora? Você toma posse dela e faz dela o que você quer. Não é assim. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. A coisa já é interior. No incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Agora, espírito manso e quieto não é só para mulher, não. Nós também, os homens.
Espírito manso e quieto. Porque se a mulher tem que ter aquele espírito manso e quieto para o marido tem que ter o espírito manso e quieto para com Deus. E se ele tiver o espírito manso e quieto para com Deus, ele terá um espírito manso e quieto para a mulher dele. O problema de casa é muitas vezes, tudo que faz em casa é tratado aos empurrões, às brutas. Mas lá no local de emprego não é feito assim. Você trata as pessoas assim. Você trata elas bem. E se você trata as pessoas bem, só para manter o seu trabalho, para manter o seu nome, por que não mantém a sua família, sua esposa, seus filhos? Toda pessoa má no trabalho, ela não funciona em lugar nenhum. Ela tem que ter responsabilidade, chegar na hora, marcar o cartão, estar preparado para o trabalho. Deu sinal, vai ao trabalho, não tem que conversar coisa alguma, tem que trabalhar. Esse é o bom trabalhador. Se não é bom, você vai ver que não é bom marido, não é bom nada, irmãos. A pessoa que não é bom para trabalhar, não é bom para nada. Se não for um bom marido, também não pode ser um bom empregado. Não pode ser um bom patrão. Não pode ser um bom pastor. Um bom obreiro, um bom diácono. Eles são irreverentes à profissão, irreverentes ao mandado, ao que deveriam cumprir. Então vocês podem notar que a coisa agora não está só sobre as irmãs. O incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Isto é reverência. Está sujeita é porque ela reverencia o marido. Ela está sujeita, ela está presa àquele marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Como nós já aprendemos aqui, chamar de Senhor a minha esposa, Senhor Osmar. Não é isso não. Porque não é dizer Senhor Jesus. Muitos me dirão Senhor, Senhor. E eu lhes direi, apartai-vos de mim. Falaram Senhor também, mas não obedeceram à palavra. Então, a obediência àquele marido faz com que aquela mulher esteja tratando-lhe de seu senhor. Ela não é sua escrava, mas a Bíblia diz que você é senhor dela. No Velho Testamento, o senhor era o que governava, o que mandava no escravo. Agora, marido e mulher, ela não é a sua escrava, você é o senhor dela, porque você domina o lar, tudo está sobre você. E também quero tirar da cabeça daqueles que muitas vezes o homem tem mais condições de pegar o pagamento e dar na mão da esposa, dizer, faça o que você vê que tem que ser feito. Isso é o natural. Foi combinado marido e mulher. Tudo bem, não tenho nada contra isso daí. As pessoas sabem como controlar. Tem um que sabe controlar, tem um que não sabe controlar a casa. Você vê que tem um governo que entra lá, ele controla, o país vai para frente, o país desenvolve. Tem outro que entra, você vê, o país paralisa. Cada um faz uma coisa. Eles não têm todos a mesma habilidade. Cada um tem habilidade para uma coisa.
E agora vê o marido de ver que a esposa, porque tem esposa que ela tem habilidade até para negócios. E o marido não tem. Se deixar por conta dele, ele vende a casa que ele mora. Onde nós vamos morar bem? Nós vamos pagar aluguel. Vamos vender, estou cansado de morar aqui. Vamos vender essa casa. Vai pagar aluguel, bem, então vai. Mas eu não vou não. Aí tem que ter uma mulher para poder sustentar aquilo ali. A menos que, eu tenho que pagar umas dívidas que agora tem que começar tudo de novo. E eu me endividei, então eu tenho que vender. E aí entra em acordo com a mulher, bem, como que está a nossa situação, nós devemos isso, devemos aquilo, e fiquei desempregado, não tem como, e agora vamos precisar vender o que nós temos, vamos começar de novo outra vez. E ela é uma mulher forte, diz, vamos bem, vamos pagar as dívidas. Que quem fica devendo não vai no rápido, então vamos pagar as nossas. Quem tem nome no SPC não vai no rápido. Pronto. Vai lá e tira. Você está em dívida. E isso aí é para tirar aquele sossego da nossa mente. Não, o que tem? Você vai lá e controla a sua situação. Eu já disse para vocês, uma vez eu emprestei o cheque para um irmão da igreja e esqueci. E aquele cheque ele pagou o mecânico, e o mecânico pôs o cheque, e naquele tempo não tinha fundo, porque ele ia mandar o dinheiro, e ele não mandou, e eu também me despreocupei com aquilo, pensando que ele ia depositar. Um dia eu fui saber a conta da igreja, já estava feia. E pronto, tive que procurar o que era aquilo, veio esse cheque. É a questão de emprestar cheque. Os irmãos vão entender, pelo amor de Deus, vão entender as coisas. Pedir, dá uma folha de cheque, e depois, gente, e para pagar isso daí, vamos aprender, pelo amor de Deus. A vida toda nós não aprendemos. O país melhorou um pouquinho financeiramente, parece que nós nunca melhoramos, só o país que melhora, e nós não melhoramos. Nós não somos filhos do país, e quando o país vai mal, nós vamos mal também, mas quando ele vai bem, nós vamos bem também. Agora, se no país aplica certas leis que ferem a palavra de Deus, isso é problema do país com Deus, dos governos com Deus. Aí de que temos que orar pelos governos que a Bíblia ensina, orar por eles, sabendo que eles farão a coisa mesmo contrariando a Bíblia, para cumprir a Bíblia. Tem que ter um homem para aquilo. Tinha que ter um faraó no Egito, tinha que ter um Nabucodonosor, tinha que ter um rei Herodes, tem que ter um papa. Amém, amém, amém. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aí chegou em nós. Até aqui só falando com as irmãs. Agora vem no verso 7. Igualmente vós. Então, não tem diferença. Eu tenho que tomar tudo que foi pedido para a mulher e começar agora a usar para mim. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Eu vou ter que entrar alguma coisa na mensagem, se vai dar tempo. Coabitai com elas com entendimento. O boi não tem que coabitar com a vaca com entendimento. Mas um boi não chega na vaca enquanto ela não estiver no cio. Agora, você já sabe que o irmão Brano pregou isso em Casamento e Divórcio, que a mulher foi feita para qualquer tempo. Foi por isso que foi fácil para a serpente chegar. Amém. E estão entendendo? Vocês estão entendendo? É tão simples a coisa, né?
É tão simples. Está aqui, é a sua vida digna do Evangelho, 77. O homem que é um cristão, no domingo, e vai à igreja, senta-se lá atrás e pensa que ele é dono da igreja. Porque faz isso, faz aquilo, anda certo, eu faço isso, faço aquilo, é como dono da igreja. E na segunda-feira vai roubar, mentir. E a mulher que vai para as praias públicas, eu não sei se vocês são tentadas alguma vez fazer alguma visita em algumas praias, as irmãs. Mas vamos pregar o que o profeta pregou, que é bom. Porque tem hora que as irmãs vão também para os lugares desse e elas precisam estar de roupa, mas deve pensar do outro lado também. O seu marido está lá, perto de mulheres, sem roupa. O que você vai fazer na praia? Aí eu sou santo, então vai. Sansão também pensou que ele era. Na hora que Dalila encostou, ele perdeu toda a santidade. Até o poder de Deus ele perdeu. Depois você chega a um ponto que não dá conta de vencer nada. Você não pode vencer, porque deu lugar, ocasião à carne. Isso é qualquer um de nós. Qual homem é melhor que o outro? Eu sou de oração. Mais demônio vai vir atrás de você. Quanto mais você ora, mais Satanás te persegue. Então eu vou orar pouco. Aí diz assim, então eu vou orar pouco. E você orando pouco, você pode não conseguir vencer. Então tem que orar. E aí o diabo está atrás. E o diabo vem atrás do homem, através do quê? O diabo vai trazer vaca, cadela. Tem essa expressão aqui na mensagem. Para o homem, para tentar o homem. Não, isso daí não tenta o homem. O diabo tem que trazer mulher. O diabo tem que trazer a igreja para tentar os outros. Igreja tentadora, atraente, sensual. Que não veste como diz a palavra. Igreja que não tem a vestidura, a mensagem, o vestido dos trovões, dos selos, do novo nome. Igreja nua. Para chamar a atenção das pessoas, a chamar a atenção dos membros. São irreverentes à palavra. 78. Ele fala no 77 ainda. E pelas ruas vestidas com roupas imorais. É sua vida digna do Evangelho? Eu pensei na primeira dama, o irmão Branham. Quando ele pregou assim, já pensou lá na Casa Branca. Eu pensei na primeira dama. Não colocaria nem mesmo maquilagem para ir perante o Papa. Não, sua santidade. Não colocou, não fez nem um pó de arroz, nada. Não, eu vou perante o Papa. Sim, e ao voltar, o que você fez? E volta e lança um corte de cabelo para as mulheres na nação. Era melhor ter pintado lá e não ter lançado esse corte de cabelo que ela lançou. E todos esses vestidos, que quando elas se tornam mães, cada mulher no país agora deseja vestir um destes vestidos tipo mamãe. Aí até a mocinha põe um vestido tipo mamãe. E tem coisas que a gente não adapta com esses espíritos, que eu acho que é porque a gente é velho. Mas desde novo eu prego essas coisas. Eu não prego essas coisas de hoje, não. Eu prego essas coisas de muitos anos atrás. Para poder fugir do mal, da aparência do mal. Já a Bíblia diz para fugir da aparência do mal, muito mais do mal. Se você fugir da aparência do mal, o mal nunca te pega. Mas se você não fugir da aparência, você vai abraçar com o mal. Porque Paulo diz para fugir de toda aparência do mal. Tem homens que já têm a aparência do mal na forma de tratar, tem mulheres que já têm a aparência do mal na forma de tratamento. E o que você não faz para a sua família, não faça para a família dos outros.
O que você não dá para a sua mulher, não dê para a mulher dos outros. O que você não faz para seus filhos, não faça para os filhos dos outros. Porque você é um infiel. Primeiro você tem que fazer para a sua família, para o próximo. O mais próximo é a esposa, os filhos, é o marido, os filhos. Que você tem que fazer bem. Não, para o marido e os filhos, cara fechada. Aí vamos para o emprego, chega lá e mostra a dentadura. Espera lá. Estão endemoniados e não sabem. E são crentes. Ele não percebe, mas lá não fizeram nada contra mim, foi em casa que você vai resolver seu problema. No emprego você vai e volta para casa, tem que resolver seu problema em casa, o seu convívio. Com marido e mulher, você tem que saber se conviver. Boas ações. Eu duvido um homem que escuta essa mensagem que eu prego e ser um mau marido, eu duvido que ele está escutando. Ele está um irreverente. Aí o dicionário diz, falto de reverência. Ele não está farto, que é cheio de reverência. Né? Falto, carente de reverência. Muitas vezes, em casa, está carente de carinho, carente de amor. Sai lá na rua, vai no trabalho, e lá, tem amor para dar. Tem carinho, tem até carrinho para dar. Mas em casa não tem. Então, primeiro as coisas têm que ser em casa. Você tem que agir como uma boa cristã em casa. Se não trata o marido bem, você vai tratar quem? Se você não trata a sua esposa bem, vai tratar quem? Mas aí para os outros nós tratamos tudo. Fulano é uma beleza. Aí os outros pensam que nós somos grande coisa, porque nós somos uns hipócritas. Tratamos mal a família e tratamos bem os outros lá fora, para que os outros vejam que nós somos alguma coisa, e nós não somos nada senão um hipócrita. Não estou bravo, não. É sua vida digna do Evangelho? Aí o irmão Branham vem e diz, meu Deus do céu. E todos esses vestidos que quando elas se tornam mães, cada mulher no país agora deseja vestir um desses vestidos, tipo mamãe. Isso é certo, é um exemplo. E elas sabem que aquelas pessoas farão aquilo. Elas pegam o espírito do mundo. Tem que tomar cuidado. Um irmão dormiu na cama de um outro que cria que o irmão Branham era Jesus Cristo, já acordou no outro dia dizendo, irmão Branham é Jesus Cristo. O irmão Branham falou com ele, e sabe o que foi? O irmão fulano, você conhece? Ele dormiu naquela cama, naquele hotel, e você dormiu na mesma cama e não orou. Aí você vai cansado para a cama e vai tudo bem. Eu estou com Deus, sim. E a cama está contaminada de espíritos. As pessoas são contaminadas de espíritos. Espírito de atração, talvez a mulher da gente não tenha atração. As outras mulheres estão cheias de atração. O marido não tem atração para a mulher. Os outros homens, cheios de atração. Agora a forma de tratamento, isso é a vida inteira, eu tenho que bater nisso. O crente, ele é um bom marido, ela é uma boa mulher, boa esposa. Não pode ser diferente. Vocês têm seus problemas, resolve seus problemas. Tem hora que a cara fica feia, mas depois fica bonita. E a hora da cara feia, valoriza a hora que a cara fica bonita. Valoriza. Sim, mas tivemos aquele tempo tão ruim, dias tão maus dentro de casa. Agora, tudo bem. Então, você prepara, porque se há uma vida de bonança, o sábio Salomão falou, você pode preparar que vai vir a miséria, pode preparar que vai vir a luta. Se você tem uma parte boa, pode preparar que vai vir uma má.
Ah, não, aqui só vem coisa boa. Não, nós estamos na terra. Nós não somos melhor que ninguém. Não há nenhum crente melhor que o outro. Igreja nenhuma. Muito menos da mensagem da terceira etapa. Tudo é igual. Agora, tem que se viver a palavra. Viva a palavra. O que te protege é a palavra. O que te dá força é a palavra. Para manter seu lar, para manter seu casamento, o que dá força é a palavra. Nada mais. Se não for a palavra, você já teria chutado o casamento. E aquilo não pertence à igreja do Deus vivo. Tomar o espírito do mundo. Eu tenho que ir a fundo nessas coisas para poder esclarecer, né? O meu tempo agora foi. Quando pega a mensagem desse jeito aqui, é difícil para uma hora, né? Está acabando. 79. É sua vida digna do Evangelho. As mulheres devem olhar para Jesus Cristo. Você deve olhar para Sara e aquelas do Velho Testamento. Agora, Pedro veio aqui e mandou olhar para Sara. Pedro vem e manda olhar 2000 anos atrás. Brana vem e manda olhar para 2000 anos atrás e mais 2, são 4. Eu poderia olhar muito bem para outro tipo de mulher, mas não. Olha para Sara, ela deu exemplo. Ela era uma verdadeira serva, filha de Deus. Então olhe para ela, não olhe para as outras que não dão exemplo. A mãe tem que dar exemplo, porque as filhas vão olhar para a mãe, para o pai, o exemplo que eles estão dando, ainda que eles fazem sua escolha, sua opção de vida. 80. Aqui está o cerne do assunto. Irreverência. 80 é sua vida digna do Evangelho. Agora, eles têm tanto que... Aí eu estava pregando outra noite em um lugar a respeito das mulheres obedecerem a seus maridos. Obedecerem? Sim. Isto já saiu fora do ritual do casamento há tanto tempo atrás. Saiu fora, irmão Branco pregando. As mulheres devem obedecer seus maridos. Mas obedecer? Isso já saiu fora do ritual do casamento. O mundo não crê nisso, o mundo não fala nessas coisas. E os crentes, quando falam, os crentes estão acompanhando o mundo. O que o mundo faz, os crentes estão fazendo também. Se vê uma facilidade na lei, contrariando a própria palavra, a própria doutrina que nós temos na igreja, quantos irmãozinhos deveriam pensar assim, quem sabe vai facilitar para nós agora. Quantas mulheres pensam, será que não vai ter uma lei assim fácil para a gente pôr calça comprida? Não. Quantas mulheres, e crentes dentro da igreja, na terceira etapa. Você não, está lá no mundo. Não, mas vamos mexer lá dentro, dentro da cachola. Lá dentro, onde a coisa está escondida, onde ninguém sabe. Onde você não falou, onde não virou palavras, é um pensamento, é um atributo só, está lá. Vamos até cortar o cabelo, mas eu sou cristão, quem sabe um dia aparece uma lei dessa, aí nós temos que cortar. E é por isso que as mulheres crentes vão a trabalhar, e chegando lá, elas têm coragem de dizer, lá eles disseram que eu tenho que pôr o conjunto tal, calça comprida e blusa, põe, ué. Eles não disseram? Põe. É eles que mandam Pedro, Jesus, Paulo, Moisés, Brana. Mas eles, lá, mas eu tenho que ganhar o pão. Irmão, os crentes aí estão cheios disso. Estou falando de coisas que eu tenho conhecimento. Hoje você não conhece mais a crente dentro de uma loja. Ela usa a roupa, o uniforme que aquela loja usa. Ela é crente. E a calça comprida está lá. E se o presidente das Assembleias de Deus, quando fundou a Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, quando eles vieram para cá, se esses homens ressuscitassem, hoje, eles clamariam contra as próprias Assembleias de Deus. Porque eles não trouxeram essa bagatela que eles têm hoje, não. Que a coisa vai piorando, e aí eu fico pensando, se Brana ressuscitar,
O que fará esse monte de igreja na mensagem? Cada um com uma interpretação, cada um crendo de um jeito. O selo foi revelado, o selo não foi revelado. Cordeiro saiu do trono, cordeiro não saiu do trono. Deus tem novo nome? Não, não tem novo nome. Quando nos dias da voz do sétimo anjo, isso é Bíblia, isso é reverência. Você tem que reverenciar a palavra, a promessa do dia. Deus cumpriu aquela promessa. Eu me ajoelho diante daquela palavra, diante daqueles versículos, diante daquelas promessas. Eu me ajoelho, eu me reverencio esta promessa. Muito obrigado, Senhor. E cadê o povo? Cadê os pastores? Cadê os obreiros? Para fazer a mesma coisa. Deixa eu terminar, porque não... Sim, isso já saiu fora do ritual do casamento há tanto tempo atrás. Mas elas não farão isso. Não, Senhor. Eu pensei que isso ia facilitar para nós dizer que as mulheres elas vão converter e fazer. Elas não farão isso. Não, Senhor. Elas vivem na América. E tanto na América do Norte como na América do Sul. Na América Central. Elas vivem na América. E elas te farão saber, então, que elas não vão obedecer marido. Porque elas têm leis que as ajudam. Tem escribas que trabalham para elas. Elas não irão obedecer. Mas uma vez que você não faz isso, escuta aqui, porque isso daqui finaliza. Quero aplicar dos dois lados. Mas uma vez que você não obedece o seu marido, nunca tente chamar a si mesma de cristã, porque você não é. Ah, mas nem mexe. Isso aqui nem água nas costas de pato. Nem mexe. Isso aqui é para mexer com as cristãs. Mas uma vez que você não faz isso, você não obedece ao marido, nunca tente chamar a si mesma de cristã, porque você não é. Vamos ao lado espiritual. Mas uma vez que você não obedece à revelação da palavra de Deus, aquilo que Deus disse que faria nos dias da voz do sétimo anjo, revelando os mistérios, convertendo os corações, manifestando como filho do homem, em São Lucas 17, 26 a 30, se você não obedece isso, nunca diga que você vai no rapto, porque você não irá. Não importa o quanto você dance e fale em línguas. Dentro das igrejas da mensagem, hoje está assim, pulam, gritam. E vamos, irmãos, aleluia. Só para movimentar, porque não tem o fervor da palavra. As pessoas não são dominadas mais pela palavra para fazê-las pensar, cair em si, serem tocadas pela palavra. Elas não param mais para ouvir a palavra. Elas querem cânticos. Canta para nós. Canta para nós. Na Babilônia, muito sofrimento, aí vieram os caldeus, canta para nós. Eu disse, nós não cantamos não, nós estamos na Babilônia não se canta, nós estamos na escravatura, não se canta aqui, nós não cantamos em terra estranha, mas nada pervertia aqueles 4 rapazes, nada pervertia eles, 68 anos de cativeiro, para cumprir 70 anos, eles regozijaram. Daniel regozijou. O Senhor já está cumprindo a palavra. Já está com 68 anos. Falta só 2 anos. Meu povo, vamos lá, vamos dizer para Deus. Não foi o Senhor mau. Nós pecamos. Nossos pais pecaram. Mas o Senhor não. O Senhor sempre foi justo nas suas leis, suas manifestações. Mas nós é que somos um povo que sempre pecamos. Falhamos. Deus gostou disso. Mas tinha que ter um homem para falar isso para Israel, em Daniel 9, a oração de Daniel. Terminei? Não me importa o quanto você dança e fala em línguas, se você não obedece o seu marido, você está fora da vontade do Senhor.
Não importa o quanto você dance, que você pule e grite na igreja, se você não obedece, não reverencia a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, você está fora da presença e da vontade do Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por mais este momento que podemos derramar estas coisas que sempre é derramada no tempo certo. E hoje é dia disto, Pai. Obrigado pela palavra, pelo seu povo, pela fé de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando salva